pessoal, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, re-bem-vindas ao nosso curso de maquiagem online. Esse daqui, gente, é o módulo 2. Pra quem não assistiu o módulo 1, que eu fiz logo no meu comecinho do canal, eu deixo o link na descrição do vídeo, que é uma lista de reprodução que eu tenho aqui no canal, com 20 aulas, com o nosso primeiro módulo do curso de maquiagem online. Gente, nessas 20 aulas eu ensinei o passo a passo da maquiagem, cada aula foi um passo, as técnicas, só que de forma assim primária, digamos assim. E esse módulo especificamente nós vamos falar assim mais de olhos, sobre sombras nos olhos. Eu ainda não tenho certeza de quantas aulas nós teremos aqui. A única certeza que eu tenho é que as aulas serão postadas todas as terças-feiras, gente. E nesse módulo de olhos, gente, eu vou ensinar várias técnicas para vocês sobre aplicação de sombra. Existem vários estilos de sombra, sombras opacas, sombras cintilantes, vários tipos de aplicação, vários tipos de esfumado, esfumado na diagonal, o cut crease aberto, fechado, semi-aberto, vários estilos, e eu vou ensinar pra vocês como fazer cada estilo de maquiagem, gente. Só que nessa primeira aula nós não vamos já colocar a mão na massa diretamente, porque antes da gente começar a trabalhar, nós precisamos saber quais os materiais que nós vamos usar. Então eu preciso mostrar esses materiais pra vocês, gente, e explicar um pouquinho sobre cada um deles, pra que eles servem. E aí vai de você, de acordo com a sua necessidade, se você quer usar esse curso somente para automaquiagem, para maquiar outras pessoas ou para maquiar profissionalmente, tá certo? Então é o seguinte, gente, antes da gente aplicar uma sombra, o que a gente usa primeiro? O primer para os olhos. Para que serve o primer? Para intensificar a cor da sombra ou para aumentar a sua durabilidade. Então tem alguns primers que não alteram em nada a intensidade da cor. Eu trouxe aqui 3 para mostrar de exemplo para vocês. Um é o Prime Potion da Urban Decay, o outro é o primer da Mary Kay e o outro é o primer 24 horas da MAC. Gente, qualquer um desses 3 não vai alterar em nada a cor da sombra que você passar nos olhos, tá certo? No entanto, eles vão aumentar a durabilidade, fazendo com que ela dure por muito mais tempo nos seus olhos. Apesar deles terem uma textura diferente, a função deles é a mesma. Esse aqui da Mary Kay, ele é bem ralinho, apesar dele ser cremosinho, ele é ralinho, ele é mais fininho, quase você não percebe que você aplicou o primer, mas é muito bom. Esse aqui da MAC, gente, é aquele mais cremosinho, porém ele faz a sua sombra realmente durar 24 horas. Por isso que os profissionais acabam muitas vezes optando pelo mais caro, porque quando ele faz uma maquiagem, uma noiva ou uma debutante, ou faz uma maquiagem profissional, ele quer que aquela maquiagem dure forever. Então essa é a diferença entre a maquiagem profissional e a maquiagem pessoal pro dia a dia. Quando você vai fazer uma maquiagem pra você, ou pra trabalhar, pra ir numa balada, etc e tal, é diferente de quando você vai maquiar profissionalmente uma pessoa e que você precise que aquela maquiagem dure a noite inteira. E esse primer aqui da MAC é um dos que tem essa função. Na verdade, os 3 têm, mas esse daqui é o que tem maior durabilidade. Além desses 3, gente, a gente tem aquele primer que a gente chama de potencializador de sombras. Também trouxe 3 pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro é um nacional, que é esse daqui da Bitarra. O outro é o Paint Pot da MAC. O Paint Pot da MAC, ele tem várias cores. As mais comuns é essa Soft Ochre ou a Pine Clear, eu acho que é o nome dela. E tem também, gente, as bases de sombra com cor, como essa, por exemplo, que eu peguei, que é a Color Tattoo da Maybelline, que essa daqui é um douradinho. Eu não achei aqui o nome dela, mas é uma douradinha que eu tenho aqui, que você também pode usar como primer para intensificar a cor da sua maquiagem. Por exemplo, eu já quero que o dourado predomine na minha maquiagem. Então eu aplicando essa base assim com um fundo já mais dourado, a sombra que eu aplicar por cima dessa base dourada vai ficar bem mais intensa do que ela aparenta na paleta, entende? E lembrando que você não precisa ter tudo que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando como exemplo, e aquele que se encaixar a você, que você acha que você vai usar mais, aí você opte por ele, tá certo? Agora há também, gente, quem use o corretivo como base de sombra. Sim, é possível usar o corretivo como base de sombra, por sinal eu tenho feito muito isso nos meus últimos tutoriais de maquiagem para intensificar a cor da minha sombra. No entanto, gente, quando você escolhe um corretivo para você aplicar na sua pálpebra para usar como base de sombra, você tem que usar um corretivo assim mais potente. Então consideramos que esses corretivos assim mais líquidos, tipo da Tracta, que é um corretivo que eu gosto muito para a função corrigir, mas não um corretivo que eu usaria
assim como base de sombra, ele não vai funcionar, ele não vai intensificar quase nada a sua sombra. Então, pra você usar um corretivo com base de sombra, você realmente tem que usar um corretivo potente, e que eu trouxe aqui 3 como exemplo pra dar pra vocês. Esse corretivo aqui da MAC, que é o Studio Finish. Aí tem também o Velvet da Conter 1 grama, que também é um corretivo super potente, funciona bem também como base de sombras. Tem também o da Mary Kay, que também é super potente, que dá pra usar tranquilamente como base de sombra. Inclusive, eu usei nessa maquiagem de hoje, só que eu esqueci de pegar ele pra trazer aqui no vídeo, gente. E tem o que eu mais gosto pra ser usado como base de sombra, tratando-se de maquiagem profissional, que é o corretivo da Kryolan. Esse daqui, na verdade, é só um refil. Durante o curso eu vou mostrando a paleta pra vocês e falando mais sobre ela, pra vocês entenderem mais sobre cores, tá certo? Muitos maquiadores optam pela paletinha da Kryolan para trabalhar. Às vezes vocês veem muitas meninas fazendo vídeo na internet usando os corretivos e as bases da Kryolan. No entanto, gente, não significa que você precisa ter. Ela é uma ótima opção para profissionais, porque essa daqui é porreta, gente. Essa daqui é aquela que vai segurar a sua maquiagem a noite inteira mesmo, tá certo? Então ela é cara? Ai, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma Kryolan. Não precisa comprar, gente. Eu tô dizendo que ela é a mais potente. Se você não tem condições de ter uma dessa, tenha qualquer uma das outras que eu mostrei pra vocês. O único nacional que você mostrou foi o corretivo da Conter 1 grama, que é super caro. Então compra a base de sombra da Bitarra, que ela também vai fazer o serviço tão bem quanto esse corretivo aqui. Então tudo isso que eu mostrei pra vocês foram apenas exemplos, gente. Aí você vai falar que cor você compra primeiro. Eu compro sombra unitária, eu compro paleta, o que eu compro pra começar? Gente, isso vocês já devem imaginar, mas a primeira sombrinha que a gente tem que ter na vida é o marronzinho clássico, gente. Aquele marronzinho que a gente usa como transição. Por que o marrom? E por que falam que o marrom é uma cor neutra? Porque, gente, nossa pele é marrom. Ela pode ser um marrom mais claro, ela pode ser um marrom mais escuro, ela pode ser um marrom bem clarinho, assim, que a gente chama de bege, mas ela é sempre na escala do marrom. Então, independente da cor que você aplica na sua sombra, você vai ter que ter uma transição entre a cor da sombra que você aplicou e a cor da sua pele. E o marrom de transição é perfeito para isso. Agora, qual marrom? Porque existem trocentos tipos de marrons. Geralmente, um marronzinho assim clarinho, ele é o mais indicado tanto para peles clarinhas como para pele morena quanto eu. No entanto, vocês vão aprender mais pra frente, quando a gente estiver falando sobre cores, sobre pigmentação da pele, que as peles que tem o fundo quente, como o meu, que é o fundo amarelado, o marronzinho com o fundo mais quente combina mais do que um marronzinho com fundo mais frio. Esse da Candice Berenice eu uso sempre, assim como a minha MA07 da Volt, que eu ainda procurei pra mostrar pra vocês e não encontrei, não sei onde ela foi parar, apesar deles terem assim um tom mais frio. Então isso não significa que seja uma regra. Eu tenho a pele amarela, eu posso usar tranquilamente um marronzinho de transição que seja frio, sem problema nenhum. Pra quem tem peles negras com fundo amarelado, eu sugiro assim um marronzinho mais quente, assim, de transição, sabe? Com um degradê assim no laranja, que vai ficar a coisa mais linda pra quem tem peles negras com o fundo amarelado. E pra quem tem peles negras com o fundo acinzentado, eu sugiro esses marronzinhos assim mais frios, que tem esse fundo também mais acinzentado, gente. Então você sempre tem que ter pelo menos duas sombras, aquela que vai te dar profundidade e aquela que vai iluminar. E a combinação, gente, geralmente sempre é essa, o marronzinho clássico e a cor de iluminação, que seria assim mais aquele peroladinho, aquele beijinho bem clarinho. O marronzinho a gente vai usar onde a gente quer aprofundar e o clarinho a gente vai usar aonde a gente quer iluminar. Mas eu quero várias cores, e como que eu vou fazer pra fazer a mistura dessas cores? Sim, gente, pra fazer a mistura dessas cores, é isso que nós vamos trabalhar na prática, tá certo? O ideal é você sempre trabalhar com vários tipos de tonalidades da mesma cor, como por exemplo essa paletinha da Bitarra, que é uma paletinha que eu indicaria muito pra quem estivesse assim iniciando na carreira profissional. Ela tem vários tons de marrons, ela tem vários tons de iluminadores, então todas essas cores que tem nessa paletinha aqui te permite fazer um degradê. Você vai começar com o iluminador mais clarinho, depois com o marronzinho de transição, depois com uma corzinha mais quente, depois com o marronzinho mais frio e depois chegar no preto,
quantos degradês de sombras você quiser fazer. Por isso, muitas vezes as pessoas optam por uma paleta assim, mais de cores neutras, porque com vários tons de marrons você consegue alcançar vários tipos de peles e fazer vários tipos de degradês. Mesmo que você queira usar algumas cores nos seus olhos, sempre o marrom vai ser essencial. Então todas as cores você consegue fazer combinandinho assim para fazer degradê. Porém, o marrom é essencial, gente. Gente, pra quem tem um fundo de pele quente, como o meu, que tem o subtom mais amarelado, com certeza o que vai combinar mais, o que vai deixar mais harmônico, seria usar tons quentes. Podem perceber nos meus tutoriais de maquiagem, quando eu uso sombras assim nos tons verdes, dourados, marrons, vocês sempre comentam no Instagram quando eu posto uma fotinho, porque o meu tom de pele combina com essas cores. No entanto, não é proibido eu usar tons frios, como azul. Esses dias mesmo eu postei uma foto com uma maquiagem completamente azul no Instagram pra vocês. A diferença é que quando eu estou usando cores frias na minha maquiagem, ela vai se destacar muito mais do que quando eu estou usando tons quentes. Então tons quentes combina mais, fica mais harmônico com a minha pele e fica mais discreto. E tons frios vai dar um contraste maior, porque a minha pele é amarelada e vai se destacar mais. Então quando você quiser dar aquele tchan, eu quero fazer aquela maquiagem que apareça, se você tiver o subtom de pele amarelo, você vai usar cores frias, e se você tiver o subtom de pele rosado, você vai usar cores quentes, aí ela vai se destacar mais. Quando você quiser dar um contraste, é só você usar o contrário. Deu pra entender aí, gente? E muita gente já vai me perguntar como que eu sei o meu subtom de pele. Gente, eu vou falar isso no módulo de pele, mas já pra adiantar aí o negócio, olhem as suas veias do antebraço, de preferência em uma luz natural. Se você enxergar as suas veias na cor esverdeada, o seu subtom é amarelado. Se você enxergar as suas veias na cor azulada, o seu subtom de pele é rosado. E se você enxergar os dois, enxergo o verde, mas eu também tô enxergando umas aqui azuladas, é porque você tem o tom de pele neutro. Então, tanto um quanto o outro vai ficar bom em você, mas a gente vai falar isso em detalhes mais pra frente, gente. Sandra, eu vou comprar minha primeira paleta de sombra e não sei qual vou comprar. Dê preferência, gente, para aquelas que tenham mais cores mates do que cores com brilho, com cores cintilantes. Por quê? Porque as cores opacas são essenciais na maquiagem. Você até pode usar brilho, mas você não pode usar brilho na maquiagem inteira. Você tem que ter aquela cor opaca, que é a que vai dar profundidade e causar um contraste entre o brilho e o que não tem brilho. Porque se você usar brilho na sua maquiagem inteira, aí pá, tudo vai chamar atenção e não vai ter aquele contraste, aquelas sombras bonitas, que é o que deixa a maquiagem bonita, entendeu? Então sempre dê preferência para aquelas paletas que tem mais cores opacas do que cores com brilho. Para quem for maquiar profissionalmente, essas duas aqui são as que eu indico muito, as paletas nacionais. E se você for investir em paletas importadas, tem essa daqui da Lorac Pro, que ela é muito boa. Essa daqui é 66, apesar dela ter uma fileira inteira de cores shimmer, ela tem uma outra inteirinha só de cores opacas também pra você trabalhar. E tem também essa que eu estou amando usar, que é nova, que é a Tartist Pro, inclusive Pro, que é de profissional mesmo, que é pra uso profissional, mas não quer dizer que você não possa usar como uso pessoal. E aí você fala, mas se eu comprar uma paleta só de cores opacas, como é que eu vou fazer com o meu brilho? Maquiadores profissionais preferem as opacas porque eles usam muito pigmentos com brilho. Tô mostrando aqui um da MAC, que é o Vanilla, que eu amo muito, e esse aqui da Bitarra, Asa de Borboleta, tem várias cores. Os da Bitarra, gente, são maravilhosos. Vou fazer maquiagens, muitas maquiagens usando eles. Tem os pigmentos da NYX, tem essa Asa de Borboleta da Colors, que é maravilhosa. Então tem vários tipos de pigmento e sombras unitárias que você pode comprar com brilho, que inclusive dá um resultado muito mais chamativo, muito mais profissional do que as paletas que tem sombras com brilho, tá certo, gente? Nós vamos nos aprofundar no assunto quando nós formos para a prática, gente. Mas lembrando que a mistura das cores quentes combinam mais com cores quentes e cores frias combinam mais com cores frias. Então, conforme a gente for trabalhando com isso, vocês vão entendendo melhor, gente. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas a respeito disso, gente. Assista o vídeo uma vez, assista o vídeo duas vezes. Pode ser que na segunda vez você pegue melhor do que a primeira vez, mas na prática vocês vão entender melhor. Eu trouxe aqui duas paletas para mostrar para vocês a diferença entre cores quentes e cores frias, tá? As cores quentes costumam lembrar mais o dia
dia, o sol, e as cores frias costumam lembrar mais a noite, o escuro, tá certo? E a última coisa que eu queria falar nessa aula, que eu sei que vai ter alguém que vai perguntar também, e peles maduras. Peles maduras é a mesma regra, só que evitar usar cintilante em peles maduras. Porque peles maduras têm as linhas de expressão. Então, quando a gente coloca brilho em cima delas, a gente vai destacar mais delas ainda, entendeu? Por hora, para peles maduras, a única regra é evitar sombras cintilantes. Então essa foi a nossa primeira aula do segundo módulo do curso de maquiagem. Gente, eu sei que ela foi um pouquinho mais longa, as outras vão ser um pouquinho menor, mas são coisas que vocês precisam saber antes da gente colocar tudo em prática, tá certo? Não esqueçam do meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para vocês receberem as notificações de todos os vídeos que vem aí. Me sigam nas redes sociais, que todas as novidades também eu vou informando vocês por lá. Todos os links estão na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!